E aí pessoal, tudo bem? O objetivo desse vídeo hoje é para falar um pouquinho sobre a liquefação e falar também sobre o modelo de construção a montante, que nós sabemos que no Brasil atualmente é um modelo que predominantemente foi utilizado por obras de mineração durante muitos anos. Das 400 barragens que nós temos hoje no quadrilátero ferrífero, nós temos, salvo engano, 240 barragens que foram construídas utilizando o método construtivo a montante. Então, se nós vamos falar necessariamente da liquefação nas barragens construídas, barragens de aterro, de rejeitos, pelo método a montante, acho que a primeira coisa que nós temos que premissar é o que é o método construtivo a montante. Então ele começa com um dique de partida e através desse dique de partida nós temos a formação do aterro compactado que vai sendo lançado após o dique de partida ou do enroncamento. Então, os rejeitos são lançados até a altura dessa crista e a partir dessa crista... E como que eles são lançados? Eles são lançados ou por canhões ou por hidrociclones. E uma vez que nós temos a altura dos rejeitos até o dique de partida, nós fazemos um novo dique e nós vamos fazendo aquilo que seria como se fosse um processo de talude. E até que essa barragem atinja o tamanho que nós queremos, e com isso nós vamos ter a formação de uma praia. E através dessa praia a gente vai ter a execução de futuros diques de alteamento. Então isso é muito basicamente como que funciona um processo construtivo de barragem a montante. Premissado o que é uma barragem a montante, vamos falar então do que é a liquefação. E a liquefação ela é um fenômeno caracterizado pela redução da resistência de cisalhamento nos solos granulares. Então nós temos esses solos que são saturados. A gente tem a redução dessa perda de cisalhamento. E quando nós temos a liquefação, como que ela acontece? Ela acontece através de carregamentos rápidos. E isso aumenta a minha poropressão. Então, uma vez aumentada a poropressão, eu tenho uma redução nas tensões efetivas e, por conseguinte, essa perda de resistência ao cisalhamento. Então, essa minha perda de resistência, ela vai ser somada à minha deformação do solo. Então, à medida que nós aumentamos a carga, os deslocamentos ocorrem apenas em alguma direção. O que a gente está falando aqui basicamente? Que quando a gente tem esse processo de liquefação, os rejeitos que são formados no fundo das barragens, devido à baixíssima granulometria dos finos, que são abaixo de 74 micrômetros, salvo engano, eles vão perder a capacidade de permeabilidade. Então, uma vez perdida essa característica de permeabilidade, esse fundo vai se tornar impermeável. Então, se eu tenho um fundo impermeável e uma alta pressão ali, uma alta carga, isso vai gerar para mim um momento, que eu tenho uma força sobre uma área, e isso pode causar a ruptura dessa barragem pelo processo de liquefação. Então, desdobrando um pouco mais nessa parte de liquefação, ela é ativada então com a resistência de pico do solo, quando essa resistência de pico do solo for ultrapassada pelo carregamento estático ou cíclico. O que é carregamento estático ou cíclico? O estático é o que basicamente nós temos aqui no Brasil, porque eu tenho o lançamento dos rejeitos na barragem e através disso eles vão formar essas forças resultantes no maciço. Se fosse o cíclico, seria através de movimentações, de placas tectônicas, de terremotos, de abalos sísmicos, o que nós não temos aqui, então não é o alvo de estudo.
Eu já falei que essa ruptura ela pode se dar pela baixa permeabilidade, onde a liquefação é ativada por eventos desses elementos estáticos, ok? Do elemento estático, né, que é o que nós tratamos aqui. E em seguida a gente tem a expansão desses vazios com a grande redução da resistência liquefeita, o que pode gerar ruptura por fluxo de liquefação. E essas rupturas, como e por que elas ocorrem? Elas ocorrem em razão da geometria do dique. Pode ser uma causa. A gente não tem assim, quando a gente tem a ruptura de uma barragem na íntegra, a gente tem várias etapas, vários indícios de que aquela estrutura ia se romper. Ela não se rompe do dia para a noite, né? A gente sabe que o concreto armado, junto com toda a tecnologia que tem ali, ele não vai simplesmente se romper sem dar os indícios de que algo, trincas, fissuras, processos erosivos que vão tornar aquele solo talvez permeável nas partes que ele não poderia ser permeável. Então tudo isso vai comprometer a estrutura dessa barragem, mas que não vai acontecer de uma hora para outra. Voltando para cá. Então elas podem se dar em razão da geometria do dique. O deslizamento da barragem superior resulta ao galgamento da inferior, ou seja, quando eu tenho aquela ruptura lá na próxima crista, a parte de baixo também vai se romper. Ok, dito isso, o que nós podemos fazer como medidas de contenção, de contingência? O que nós temos hoje? Uma vez iniciado o processo de ruptura, a estrutura colapsou. A gente não vai ter metodologias hoje que consigam conter essa estrutura, mas a gente tem os métodos que podem ser aplicados anteriormente. Então essas barragens têm que ser inspecionadas, principalmente na parte estrutural. A construção ela tem que ser adequada de acordo com o projeto. A partir do momento da concepção, da viabilidade, da concepção, da metodologia de implantação, a gente tem que ter também os planos de manutenção, o monitoramento da barragem por sensores do deslocamento do maciço, para a gente saber se ele se movimentou ou não. A gente tem algumas boas práticas, assim, desde processos mais simples até processos mais complexos, mais baratos e mais dispendiosos. A gente tem um monitoramento visual constante, com análise de dados gerados por controle de instrumentação, que talvez vai ser até um processo um pouco mais caro, mas que vai trazer mais segurança para a estrutura e principalmente para as pessoas que trabalham e para aquela comunidade local. A gente tem os planos de emergência de evacuação uma vez rompida essa barragem e a utilização de piezômetros para a verificação da poropressão. Então, de tudo que a gente falou, a gente sabe que a presença de solos fofos, né, solos argilosos, solos arenosos, são fatores que vão potencializar essas chances de ruptura por liquefação. E as melhores práticas que nós temos hoje são as práticas preditivas. Aquilo que a gente pode fazer antes que o problema aconteça para que danos maiores não sejam causados. Tá bom? Até mais.